Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, primeira série do ensino médio, trazendo aqui um assunto bem importante para você, cujo objetivo é aqui compreender os processos envolvidos na produção de gametas, que a gente vai chamar de gametogênese, lembrando que gametas são aquelas células masculinas e femininas, reprodutoras, que vão se fundir na hora da fecundação, né? Também entender o processo denominado espermatogênese, como que ele acontece, tá? Relacionar a gametogênese com a reprodução sexuada. Então vamos lá, gente. Se liga nessa aqui. O que você observa na imagem a seguir e qual a importância, a importância dessa cena aqui na sobrevivência dos seres vivos de um modo geral? Muito bem, então você está vendo duas células ali, elas começando a se repartir, então acabei já dando a dica para vocês. Observamos a meiose, que é um processo de divisão celular, tá? E sua importância está relacionada com a produção de gametas e esporos, tá? E a produção desses gametas vai ser essencial durante esse processo reprodutivo, né? Tanto do lado do macho quanto do lado da fêmea e posteriormente com a fusão dessas duas células ali. Mas vamos a uma reportagem bem interessante que você pode acessar também ali pelo QR que está na tela, tá? Que fala ali que espermatozoides têm função muito mais importante na evolução do que já se sabia, tá? Célula com metade do DNA facilita a mutação genética, facilita que as mutações genéticas se espalhem, benéficas se espalhem, propondo ali um novo modelo. Muito bem, sabe-se que uma mutação genética só passa de uma geração para outra se estiver presente nos genes, nos gametas masculinos e femininos do pai e da mãe. Pesquisa propõe uma explicação que passa pela seleção natural nas únicas células dos machos humanos e de outras espécies que carregam só metade do patrimônio genético das células, que são os gametas masculinos. Então, o processo de seleção natural em cima dessas células ali seria fundamental para que haja essa possibilidade ali. Então, vamos ali a questão da gametogênese e fecundação. Vamos entender certinho isso aqui, gente. O que é a gametogênese? É a formação de gametas pela meiose. Então, dentro do processo de meiose, uma célula inicial 2N, com a quantidade total dos lotes cromossômicos dentro dela, produz 4 novas células com metade, ou seja, haploides, células diploides, produzindo células haploides no final, com a metade do número de cromossomos. Esse é o chamado processo de meiose. A fertilização ou fecundação acontece quando a união desses gametas produzidos tanto pelo macho quanto pela fêmea dentro dos seus mecanismos específicos ali e também conforme a espécie do indivíduo, Então tem mecanismos especiais e tudo mais. Então, gametogênese e fecundação. Então a alternância, ou seja, a mudança de fase entre a meiose, que é responsável por produzir as células sexuais, os gametas, e posteriormente a fecundação, que vai produzir ali um indivíduo novo. Só que acontece assim, vamos supor aqui, a mulher, 46 cromossomos, é o número de cromossomos que a gente tem na espécie humana, tá? O número diploide humano é 46, a mulher tem células 46 e o homem também tem células 46 que produzem células por meiose, tá? Vejam bem, com metade desse número. Então o óvulo tem 23 e o espermatozoide 23. O que acontece quando ocorre a fusão dos núcleos dessas células sexuais, desses gametas? Acontece a reconstituição do número 46, ou seja, 23 mais 23 formou um zigoto, que aí ele passa a sofrer mitoses, fazendo cópias dessas células que depois vão se diferenciar lá mais para frente. Muito bem. Nos humanos, as células haploides apresentam 23 cromossomos, que são os gametas, e nas demais, que a gente vai chamar de células somáticas, que você vai ter na pele, nos músculos, nos ossos. De um modo geral, as células do teu corpo são chamadas células somáticas, e o número de células somáticas nesses processos é 46. Tá? Salvo algumas alterações numéricas em que acontece, por exemplo, no caso de algumas síndromes, que isso aqui pode aumentar ou diminuir, mas basicamente o número diploide humano é 46 e a gente vai chamar de número haploide ali a metade dele. Tá? A produção de zigoto ou da chamada célula-ovo vai sofrer um número de mitoses depois de estar pronta, então ela vai se reproduzir, fazendo cópias dela mesma, e forma um novo indivíduo chamado diploide. Só que nesse processo ela vai passando ali, por exemplo, um zigoto, que é a célula inicial, a primeira célula, que todo mundo já foi, uma célulazinha inicial ali, um ser unicelular, ela vai sofrendo divisão em duas, Cada
parte dela vai se chamar um blastômero, depois ela vai formar então 2 aqui, depois 4, depois 8, 16, até chegar num processo formando a mórula e depois, numa outra aula, você vai ver sobre esse processo um pouco de uma maneira mais complexa. E nesse GIF aqui mostra essa divisão para você ter uma ideia de como que isso aqui acontece realmente ali na natureza, né? Logicamente, isso aqui com um aumento bastante grande, formando ali um GIFzinho, tá? Onde que acontece esse processo chamado gametogênese? Então, ele tem um local do corpo que ele vai acontecer. E ele vai acontecer justamente nas gônadas, tá? O que são as gônadas? São, assim, por exemplo, os testículos, né, que são glândulas sexuais masculinas, ou nos ovários, que seriam as glândulas sexuais femininas. E é ali que vão acontecer a formação dessas células. Então, os espermatozoides vão ocorrer pela chamada espermatogênese no testículo, na gônada masculina, logicamente. E os ovócitos vão ocorrer por ovulogênese, ou oogênese, né, conforme o autor muitas vezes fala, nos óvulos, né, o ovócitos. Então, o que acontece? A espermatogênese ela vai acontecer aqui através dos processos de meiose. Então, uma célula inicial chamada espermatócito primário, o que ele tem? 46 cromossomos. Ele vai sofrer um processo de meiose inicial, que vai reduzir esse número pela metade, a meiose 1, e aí vai formar a meiose 2 com a formação ali de 4 células que vão se tornar gametas masculinos, com metade dos cromossomos. Depois existe ali uma fase final que ele vai adquirir esse flagelo, que é uma espécie de uma cauda da célula, para se locomover. E na ovogênese ou oogênese, né, o ovócito primário, ele vai produzir ali, ele vai sofrer uma divisão, né, formando ali 2 células com 23, um corpo polar, né, um corpúsculo polar ou glóbulo polar primário com 23 e o ovócito secundário. Beleza, só que o que acontece, gente? Esse glóbulo polar, depois num próximo momento ele vai morrer, vai sofrer uma nova divisão dessas células e vão formar mais 2, né, ao todo 3 glóbulos polares e um ovócito secundário. Os 3 glóbulos polares vão morrer e somente vai se desenvolver esse ovócito aqui. Então, mostrando o processo de uma maneira geral, acontecendo as fases que eu falei, a formação, e aqui também, né, a formação do ovócito. Essas 3 célulazinhas ali vão morrer, depois, em outro momento, vai ser estudado isso. A fusão das duas produzindo um zigoto. E depois, posteriormente, isso tem todas as divisões. Beleza, gente, vamos a uma primeira atividade. Seu professor de biologia propõe um desafio: decifrar a imagem que aparece ao lado, aquela imagenzinha ali. Como você está ficando expert no assunto, decifre a imagem e relacione-a com o assunto da gametogênese. Então, você está vendo aqui mulher e o homem, a produção das células, tá? Mais uma célula, né, originada daquelas duas, depois a gente vai ver, vamos ver o que você vai responder aí, com a formação, né, depois do embriãozinho posteriormente. Então, dá um tempinho para você tentar resolver essa e a gente já volta.
Vamos ver o que você respondeu então, gente? Qual a relação dessa imagem com o assunto de gametogênese que a gente está vendo? A figura demonstra a gametogênese produzindo espermatozoides e óvulos, que são chamadas células haploides, por meiose, as quais se unem na fecundação formando um zigoto diploide novamente. Após isso, o zigoto sofre inúmeras divisões celulares por mitose, várias cópias aí dele mesmo, né? No intuito de formar um novo indivíduo representado pelo embriãozinho ali, que posteriormente vai se transformar num embriãozinho. Mas vamos estudar especificamente agora a gametogênese ali na formação masculina, né? Então, o que nós temos ali, gente? Todo o processo que a gente falou, tá? Com as suas respectivas meioses e tudo mais, formando aqui 4 células N, tá? Observem que essa célula aqui masculina, ela acaba desenvolvendo uma estrutura chamada flagelo, uma espécie de uma cauda que vai dar mobilidade para ele. Então a gente vai dividir essas etapas, né, desse processo em 3: multiplicação, crescimento e maturação. Agora vamos entender o seguinte: tem nas duas, tanto na produção do espermatozoide quanto do óvulo, nós temos essas 3 fases: a multiplicação, crescimento e maturação. Na espermatogênese, na formação do espermatozoide, vai ter uma 4ª fase que só vai acontecer nele, que seria a especialização ou espermiogênese, onde ele adquire essa cauda para ganhar mobilidade para, né, se for lá para fecundar ou não, né? Então, dentro do processo de espermatogênese, aqui temos o testículo, que é o local, é a glândula onde ocorre a formação desses gametas. Temos a espermatogônia, né, inicial com 46, o espermatócito primário, que vai se formar a partir dali. Então, nessa etapa 1, algumas espermatogônias continuam se multiplicando, tá, fazendo ali as suas divisões. Outras, por outro lado, ali vão entrar em fase de crescimento e vão se transformar em espermatócitos primários, ou seja, de primeira ordem. Então, nem todos, né, vão chegar nesse estágio aqui. Numa segunda etapa, esses espermatócitos primários vão sofrer meiose e vão originar células haploides, já com a metade do número de cromossomos daquela célula inicial ali, que vão ser os espermatócitos secundários, ou seja, de segunda ordem. Observem que o número 46 agora baixou para 23, tá? Formou 2 novas células com a metade dos números de cromossomos. Vamos ter mais uma etapa aqui então. Esses últimos vão sofrer uma segunda divisão da meiose, formando 4 células haploides, né? Que a gente vai chamar essas células ainda não de espermatozoides, mas de espermátides. Essas 2 divisões compõem a fase ali do que a gente vai chamar de maturação do gameta. E aí na 4ª fase específica da espermatogênese, né, é a fase de diferenciação ou de especialização. Essas espermátides perdem grande parte do seu citoplasma, ou seja, elas diminuem de volume, né, e desenvolvem o flagelo, que seria a cauda, permitindo então a mobilidade. E aqui nós temos uma imagem, né, do processo pronto, já criado o espermatozoide mesmo. Tá? Então, dentro do processinho ali, ele vai criar, entre aspas, a cauda, que a gente chama especificamente de flagelo. Então, vamos a uma atividade, gente. Nós temos aqui essa célula, né? Será um girino ou um espermatozoide isso aqui? Espermatozoide, é claro, ele apresenta um núcleo que ocupa quase toda a célula e mitocôndrias como organela principal. Agora, por que isso ocorre? Em que fase o espermatozoide ganha esse formato? Acabamos de falar ali, dá um tempinho, pense bem facinho de responder, até daqui a pouquinho.
Então, beleza, pessoal. Claro, um espermatozoide, a célula aqui, o núcleo, né, a cauda, ou seja, o flagelo. Né, e porque isso ocorre, em que fase o espermatozoide ganha esse formato? As mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela produção de ATP, da energia, da respiração celular lá, vão fornecer energia para o movimento do flagelo desse espermatozoide. E quanto ao formato dele, que mais parece um girino, só vai ser obtido durante a fase de diferenciação, que a gente chama também de especialização. O espermatozoide perde parte do seu citoplasma, diminui o volume dele e ganha cauda para ter essa mobilidade. Então, gente, nessa aula nós compreendemos os processos da espermatogênese, bem como a sua importância no processo de reprodução sexuada. Espero que vocês tenham gostado desse tema e até uma próxima. Obrigado, pessoal!